Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, neste vídeo, eu quero conversar sobre alguns aspectos básicos e introdutórios da obra de um dos maiores poetas do nosso modernismo e, ao mesmo tempo, indiscutivelmente, um dos maiores poetas de toda a literatura brasileira, que é Manuel Bandeira. Portanto, se você quer conhecer mais sobre o Bandeira, se você quer ler a obra do Bandeira ou se você precisa compreendê-la, estudá-la melhor, eu vou tentar te dar algumas dicas, algumas orientações, iluminar um pouco o caminho por essa poesia que, sem dúvida, é uma experiência artística e humana única e inesquecível para todos aqueles que se aventuram, né, a trilhar o caminho desse grande, desse imenso poeta que foi Manuel Bandeira. Só que para nós entendermos melhor a obra poética de Bandeira, nós temos primeiro que conhecer um pouco sobre a sua vida. Afinal, como você vai perceber, as circunstâncias biográficas do homem Manuel Bandeira impactaram sensivelmente a sua produção poética. E muitas vezes é na vida do Bandeira e nas suas experiências que a gente vai encontrar algumas chaves de interpretação para muitos dos seus poemas, inclusive alguns dos seus poemas mais memoráveis. Porque o Bandeira, ele nasceu em Pernambuco, no Recife, cidade, né, eleita, cidade pela qual ele era apaixonado e que ele vai evocar em muitos poemas. Ele nasce no Recife em 1886. E, aos 18 anos, portanto, em 1904, ele vem para São Paulo para realizar um dos seus maiores sonhos, um desejo que ele acalentava desde muito menino, que era o sonho de se tornar arquiteto. Então ele começa os seus preparativos para estudar arquitetura na então Faculdade Politécnica de São Paulo, quando ele tem uma hemoptise, ou seja, ele tem um sangramento no pulmão. E vai procurar um médico, que faz então todos os exames e chega a um diagnóstico, mas a um terrível diagnóstico. O médico então informa ao Bandeira, ao jovem Bandeira, que ele tinha tuberculose. Que ele era tuberculoso, que ele portava então o que o próprio Bandeira vai chamar depois de a moléstia sem remédio. Afinal, a tuberculose, que também se chamava popularmente de tísica, era uma doença incurável, né? Não havia ainda antibióticos que combatesse a tuberculose. Portanto, você descobrir que tinha essa doença naquela altura, né, o início do século XX, equivalia a uma sentença de morte. Aliás, o próprio médico teria dito ao Bandeira que os pulmões do Bandeira eram teoricamente incompatíveis com a vida, mas que ainda assim ele poderia ter alguma sobrevida, ele ainda poderia viver algum tempo, que o médico não soube precisar. O médico disse que ele poderia viver 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas de todo modo seria uma vida curta. Essa descoberta, né, esse diagnóstico que o Bandeira recebe tão jovem, obriga que ele repense toda a sua vida, né? Ele vai abandonar o desejo de ser arquiteto, afinal, qual é o sentido de você se aplicar num curso, obter um diploma, que talvez você nem obtenha, pode ser que ele morresse ao longo do caminho, pode ser que ele nunca exercesse essa profissão de fato, né? Assim como o desejo de formar uma família ou de ter filhos, também não faz sentido. Se você, na verdade, e o Bandeira sentia isso, a partir daquele momento, passava a viver não uma vida de verdade, mas uma vida provisória, né? Uma vida em que a morte se tornava uma ameaça constante. A qualquer momento, o Bandeira poderia morrer. Então ele abre mão dos seus sonhos, abre mão dos projetos a médio e longo prazo e passa a esperar a chegada da morte. E nessa longa preparação para o fim, né, a poesia vai ter um papel fundamental, porque ela vai ser primeiro a sua companheira de ócio, né, já que ele não vai estudar nem trabalhar, vai passar alguns anos na Suíça, em sanatórios, em Clavadel, por exemplo, né, nos Alpes, pois se achava que o ar daquele lugar poderia ser benéfico para a recuperação do frágil pulmão de um tuberculoso, mas enfim, entre sanatórios e quartos, trancado, retraído, isolado, o Bandeira vai descobrir a poesia não só como forma de preencher aqueles dias vazios e melancólicos, mas também como um território no qual ele poderia expressar e confessar a sua melancolia, confessar a sua desilusão e também elaborar as suas muitas perdas, né? Não só as perdas decorrentes
da doença, da fragilidade da sua saúde, tudo aquilo a que ele teve que renunciar, tudo aquilo de que ele teve que abrir mão, mas também as perdas concretas. Ele vai perder o pai, a mãe e entes queridos num curto período de tempo. E na sua poesia, a perda e a morte se tornarão temas recorrentes, né? Então a poesia também será uma forma de elaborar essas dores, transfigurando-as em poemas. Ele faz a sua estreia na literatura em 1917, quando publica um livro de poemas chamado A Cinza das Horas, um livro ainda muito aproximado a certos resquícios da tradição parnasiana e simbolista de fins do século XIX. Depois, se seguirão 2 livros em que a gente poderia dizer que ele está ensaiando voos mais altos, ele ainda está se preparando para sua grande poesia, para sua grande poesia modernista, que é o Carnaval e o Ritmo Dissoluto, são livros ainda, digamos assim, que antecipam o grande Bandeira modernista, que aparece de forma incontestável num clássico, né, numa coletânea de poemas clássica, que é Libertinagem, de 1930, que reúne poemas que o Bandeira escreve entre 24 e 30, portanto no momento mais fervilhante do modernismo heróico, né? Bem, agora, dentro dessa obra bandeiriana, ele próprio, o próprio Bandeira, vai dizer que a sua poesia se resumiria a uma poesia de circunstâncias e desabafos, na medida que era um canal, né, uma válvula de escape para ele falar da sua própria vida, das suas perdas, das suas renúncias, das suas dores. Uma poesia muito centrada e muito apegada ao seu próprio cotidiano, à sua própria existência banal, prosaica, né? Ou que ele próprio vai dizer que ele tentou extrair poesia do pobre minério das suas dores. Por isso, né, já que na poesia do Bandeira, essa poesia mais cotidiana, essa poesia mais apegada ao simples, nós teremos alguns temas que são notas recorrentes ao longo da sua produção. Como eu acabei de dizer, a morte, né, a reminiscência, a memória do passado, a memória da infância, o desejo de evasão, o desejo de fuga da realidade, que vai se cristalizar no seu famoso poema Vou-me embora para Pasárgada, ao mesmo tempo o erotismo, né, que é frequente na sua poesia, o humor e a autoironia. Só que, de certa forma, esses temas muito vinculados ao eu, ao cotidiano, à vida simples, né, a essa, digamos assim, esse recolhimento que o poeta doente, que o poeta tuberculoso faz dos fatos do mundo e traz tudo para o seu quarto, né, para o espaço mínimo da sua subjetividade, da sua interioridade, isso fez com que o próprio Bandeira se definisse como um poeta menor. No seu famoso poema Testamento, ele arremata em certo momento dizendo assim, que ele não faz versos de guerra, que ele não faz versos de alcance social, que ele não fala do mundo, ele fala do seu mundo privado, do seu mundo íntimo e do seu cotidiano. E termina dizendo, perdoai, sou poeta menor. Claro que esse sou poeta menor está recoberto de uma certa modéstia típica do Manuel Bandeira. Porque, embora o seu olhar seja um olhar para o cotidiano, há ali o desentranhar da poesia verdadeira desse cotidiano. Né? Ou seja, ele consegue extrair o mistério e a beleza mesmo das coisas menores, provando ali que é possível descobrir a beleza oculta nas coisas de todo dia. Essa descoberta que o próprio Bandeira, no seu poema Evocação do Recife, vai chamar muito apropriadamente de alumbramento, como se fossem pequenas, mínimas iluminações do cotidiano. Né? Então, na verdade, o Bandeira faz grande poesia, desentranha a poesia dos fatos simples e banais, mas os conduz à altura de uma grande arte, né, de uma imensa arte. A partir de uma descoberta, e nesse sentido o Bandeira está sendo extremamente moderno, né, para além de modernista moderno, a descoberta de que a poesia pode brotar de qualquer lugar e pode brotar de qualquer coisa, mesmo do cotidiano mais humilde. Ou seja, a descoberta que o próprio Bandeira vai anunciar de que a poesia está tanto no amor quanto nos chinelos. E essa descoberta que eleva o simples, o pobre e o banal à categoria de grande poesia, faz com que ele não seja um poeta menor, mas um grande poeta, coisa que um outro poeta, José Paulo Paes, quando, depois da morte do Bandeira, resolve homenageá-lo, ele faz um poema curtinho,
que é assim, começa com poeta menor, né? E o José Paulo Paes, nesse poema que se chama Epitáfio, ele repete insistentemente a palavra menor. Poeta menor, 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 menor. E dessa repetição sai um outro adjetivo, enorme, que é o que foi o Manuel Bandeira, que, diga-se de passagem, ironia maior do destino, passou a vida inteira esperando a morte. Achou que morreria dentro de 6 meses, 1 ano, 5 anos no máximo. Mas o Manuel Bandeira viveu 82 anos. Ele morre apenas em outubro de 1968, já consagrado como um dos maiores poetas brasileiros, mas um poeta que, portanto, driblou a morte, se esquivou da morte durante longos 64 anos. 64 anos de uma eterna, incansável vida provisória. Agora, para a gente entender melhor o que é essa poesia do cotidiano, eu queria começar lendo um poema do Bandeira, publicado no livro O Ritmo Dissoluto, de 1924, que se chama Gesso. O poema diz assim: esta minha estatuazinha de gesso, quando nova, o gesso muito branco, as linhas muito puras, mal sugeria a imagem de vida, embora a figura chorasse. Há muitos anos tenho-a comigo. O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo suja. Os meus olhos, de tanto a olharem, impregnaram-na da minha humanidade irônica de tísico. Tísico é tuberculoso. Um dia a mão estúpida, inadvertidamente, a derrubou e partiu. Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, recompus a figurinha que chorava, e o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o sujo mordente da pátina. Hoje, este gessuzinho comercial é tocante e vive, e me faz agora refletir que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. Então veja que no poema Gesso, nós temos inicialmente essa focalização do espaço íntimo. Né? Um dos grandes críticos do Manuel Bandeira, um dos grandes estudiosos dessa obra, o professor Davi Arrigucci Jr., já chamou a atenção para o fato de que em muitos poemas do Bandeira há como espaço ou cenário o quarto do eu lírico, esse espaço fechado do recolhimento do eu. Então nós temos o eu lírico no seu quarto, né, na sua casa, e ali nós temos essa estátua de gesso, uma estátua barata, uma estátua comercial, que embora fosse pobre, né, no sentido de ser uma réplica, não é a obra, uma escultura de um grande artista, mas uma réplica em grande escala, num material barato que é o gesso, apesar disso, há na estátua, nessa estatuazinha, uma projeção da própria humildade e da própria pobreza do eu lírico, na medida em que ela reflete, de tanto que o poeta olha essa estátua, a estátua reflete a sua humanidade irônica de tuberculoso. Né? Então a fragilidade da sua saúde, digamos assim, a pobreza, a precariedade da sua vida. Afinal, Manuel Bandeira sempre foi um homem que viveu em quartos de hotel, em pequenos apartamentos, em bairros como a Lapa, no Rio de Janeiro. Quer dizer, foi um homem de vida modesta, de vida de penúria mesmo. Inclusive muitos dos seus poemas foram financiados, muitos dos seus livros de poemas foram financiados do seu próprio bolso, em tiragens pequenas. Ele levava a vida fazendo traduções encomendadas, publicando crônicas em jornal ou dando aula para o secundário da época. Ou seja, era um homem de vida muito modesta, e de certa forma essa estátua é uma projeção, a estátua comercial e barata, uma projeção da humildade do próprio lírico. E um dia, inadvertidamente, ou seja, sem querer, ele esbarra sua mão estúpida na estátua, que cai no chão e se quebra em pedaços. E ele, com raiva, se ajoelha, recolhe os cacos e reconstrói a estátua. Quer dizer, nesse gesto do abaixar-se, do ajoelhar, do recolher os pedaços e os fragmentos e tentar recompor a figura anterior, parece que está uma certa imagem da própria atitude poética do Bandeira. Né? Recolher os cacos da experiência, recolher os fragmentos da vida, tentando reconstruí-los. Só que ao reconstruir, digamos, ao colar, né, os cacos da estátua que havia se espatifado no chão, essa estátua adquire uma nova, digamos assim, uma nova configuração. Ela se torna ainda mais especial para o lírico, porque quando ele vê a estátua com os pedaços colados,
ainda mais suja, né? Com aquela pátina amarela ainda mais escura do que antes, ele lembra de quando ela caiu, ele lembra de quando ela se quebrou. E a ideia da queda e do sofrimento que está implícita, digamos assim, nessa colagem dos seus cacos, dá a ela uma experiência de sofrimento. Ela também sofreu. Ela não é perfeita, né, como era antes. Ela tem dobras, ela tem colagens, ela tem, digamos assim, imperfeições advindas de um sofrimento anterior. Por isso ela se torna mais viva, ela se torna mais artística, ela se torna mais comovente, ela se torna mais autêntica, porque ela comunica algum tipo de sofrimento. E só é belo em arte aquilo que é produto de algum tipo de sofrimento anterior. Então é bonito porque, digamos assim, nessa nova estátua de gesso, se projeta algo da própria poesia do Bandeira, né, que é um espaço de elaboração dos sofrimentos, de buscar a beleza, muitas vezes, na confissão do que há de mais doloroso da experiência humana. Né? E, ao mesmo tempo, esse gesto humilde de recolher os fragmentos e recompô-los. Aliás, a palavra humilde é uma palavra muito usada justamente pelo professor Davi Arrigucci, quando vai caracterizar a poesia do Bandeira. Segundo ele, o que há, digamos assim, na postura do eu lírico bandeiriano é o que ele chama de atitude humilde diante da vida. E ele próprio lembra que a palavra humilde, no latim, era humilis, que vem da palavra humus, que é justamente chão, terra, né? Então é esse rebaixar ao chão, é esse ajoelhar-se, é esse descer à terra e encontrar no chão da vida, no chão da existência, a matéria poética, né? Então nós temos um poeta cuja atitude humilde, certamente caudatária, né? Certamente ligada a própria experiência do poeta tuberculoso, né, do poeta sem grandes perspectivas de vida, mas há uma identificação com o que há de mais pobre, com o que há de mais baixo na existência. E dali, obviamente, brota a grande poesia. Claro que o Bandeira não está sozinho aí, né? De certa forma, essa valorização do pobre, do humilde e do rebaixado é uma linha de força de toda a tradição moderna, desde o Baudelaire, né, desde o grande poeta francês que abre a modernidade poética, quando ele descobre que a poesia pode estar nas ruas, e pode estar no povo, né, e pode estar nas experiências cotidianas mesmo, aquelas menos sublimes à primeira vista, mas ele descobre que ele pode tirar o sublime mesmo do rebaixado. Então há uma tradição na poesia, pelo menos desde a segunda metade do século XIX, que o Bandeira atualiza nisso que o Davi Arrigucci chama de atitude humilde, de olhar acolhedor para o que há de mais simples e mais prosaico no cotidiano. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse olhar do eu lírico assumindo uma atitude humilde diante dos fatos do mundo, nós temos também a morte como figura onipresente, né? A morte percorre toda a poesia do Bandeira desde o seu primeiro livro, desde A Cinza das Horas até os seus últimos poemas. Só que a morte, ela nunca é no Bandeira fonte de desespero, fonte de raiva, fonte de revolta. Muito pelo contrário. Na verdade, toda a sua poesia pode ser lida como uma espécie de preparação para a morte. Aliás, esse é o título de um dos seus mais famosos poemas. É também um longo e resignado aprendizado da finitude. É aprender a lidar com a morte e é aprender que a finitude, né, que o aspecto precário e finito da nossa existência deve ser aceito sem grande alarde, deve ser aceito com naturalidade ou, mais uma vez, com humildade. E isso está muito evidente, né, isso é saliente, num poema, outro dos famosos poemas do Bandeira sobre a morte, que é o poema Consoada, que a gente vai ler agora. Consoada diz assim: quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a morte descer. A noite com os seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta. Cada coisa em seu lugar. Então veja que no início
o Bandeira descreve a morte por meio de um eufemismo, né? A indesejada das gentes. Em outro poema anterior ele havia chamado a morte de dama branca. Há um outro poema em que ele associa a morte à imagem da rosa. E aqui ela é a indesejada, né? Aquela que ninguém quer. É aquela que todos rejeitam, todos têm medo, todos têm ódio da morte. Só que aqui, digamos assim, o Bandeira está absorvendo uma imagem do senso comum. Né? As gentes, o povo em geral, não deseja a morte, quer adiar a morte, quer postergar a morte, quer se agarrar à vida o máximo possível. Só que ao longo do poema ele desconstrói essa mesma imagem. Né? Quer dizer, ela é indesejada para a maioria das pessoas, mas para ele ela não é exatamente uma desconhecida e muito menos ela é fonte de medo, pânico ou revolta, mas ela é uma companheira inseparável, né? Quer dizer, ela é a companheira da sua vida e ela é alguém que ele espera, certo? E em dado momento ele vai pensando em adjetivos possíveis para a morte e ele chega inclusive ao adjetivo caroável. Uma pessoa caroável é uma pessoa amável, uma pessoa gentil, né? Uma pessoa assim disposta a fazer coisas boas, amáveis para alguém. Então ele chega até a pensar que a morte possa ter uma face caroável, uma face gentil. E ao mesmo tempo ela é iniludível, ou seja, ela não pode ser iludida, ela não pode ser contrariada. Quando ela vier, ela será fatal e inescapável. Só que há alguns elementos nesse poema que merecem a nossa atenção. A começar pelo título. Né? Consoada é um nome dado a uma refeição. É uma espécie de refeição noturna, uma espécie de ceia bastante frugal. É alguma refeição leve, geralmente sem carne, né? Coisas mais assim, frutas, legumes que se faz à noite. Então é como se ele estivesse preparando a sua consoada, né? Preparando uma refeição leve que seria a sua última refeição. Enquanto espera a chegada da morte, essa morte caroável, talvez dura, talvez amável, que vem encontrá-lo. Então a própria ideia de uma refeição leve, frugal, básica, se associa a esse olhar humilde diante da morte que ele aceita com resignação. Né? Ela virá como se na verdade ela fosse a noite que desce com todos os seus sortilégios após um longo dia de trabalho. Ou seja, assim como a noite sucede ao dia, a morte sucede à vida. E isso é natural. Isso não pode ser algo de revolta ou de tristeza. É algo normal. Né? E é tão normal que ele espera pela morte enquanto consome ali a sua simples refeição noturna, como quem espera o anoitecer depois do dia, e ele sabe que ele está preparado, né? Ou seja, a morte pode vir porque ele passou a sua vida inteira esperando esse momento e a sua vida está em ordem. Veja que ele diz, né, que a morte encontrará o campo lavrado, a casa limpa e a mesa posta. Há aqui uma sequência que vai do mais amplo para o mais restrito. Né? O campo, depois a casa, depois a mesa, como um elemento menor dentro da casa que está dentro do campo. Então é como se fosse uma câmera que vai justamente focalizando no menor. Né? Novamente a ideia do Bandeira, né? Do humilde, do menor, do prosaico. E em todos esses três elementos, o campo lavrado, a casa limpa e a mesa posta, nós percebemos, digamos assim, primeiro, a ideia do trabalho realizado, o trabalho foi concluído, o campo está lavrado, ou seja, ele arou, ele lavrou, está tudo feito. Ao mesmo tempo, a ideia da organização, da limpeza, né? Não há nada de sujo, não há nada de excedente, e a mesa posta, pronta para uma refeição, né? Pronta para um encontro, pronta para uma consoada. Então, há aqui a ideia de que, na verdade, a morte ela não é a perturbação da ordem. Porque o trabalho está feito, a casa está limpa e a mesa está organizada. A morte não vem, digamos assim, subverter ou perverter a organização das coisas. Ela vem para confirmar, ela é uma espécie de confirmação superior de uma ordem, né, de uma ordem maior que esse eu lírico aceita. A ideia de que a morte vem depois da vida e não há por que se revoltar com isso. A única atitude possível é humildemente concluir os seus trabalhos, limpar a sua casa, pôr a mesa e esperar pacientemente que ela venha, porque ela virá. Né? Então há aqui esse aprendizado da finitude
e a percepção de que a morte não é um abalo sísmico na existência, mas é apenas um fato a mais dentro de uma sucessão de fatos que compõem a nossa existência humana frágil e precária. Isso também aparece num outro poema antológico do Manuel Bandeira, memorável, que é o poema Momento num Café, que eu também gostaria de ler com vocês. O próprio título já aponta para a ideia do momento, como se o poeta justamente escolhesse algo cotidiano, nós veremos aqui que é uma cena normal, pelo menos normal para aquela época, e o poeta flagra no momento específico, portanto, num instante, algo de universal, alguma significação humana muito maior do que aparentemente reside num momento num café. Quer dizer, então a gente imagina aqui um café no Rio de Janeiro, supostamente, né, em que há alguns homens sentados à calçada e passa um cortejo fúnebre. Né? O primeiro verso vai falar justamente quando o enterro passou. Isso era muito comum na época, né? Que passassem cortejos pela rua em que as pessoas acompanhavam o féretro, né, acompanhavam o caixão, geralmente da casa do morto, onde se fazia o velório. Eram velórios que duravam muito tempo, né, diferentemente de hoje, e muitas vezes na casa da própria família, e depois o cortejo seguia para o cemitério, passando pelas ruas, e as pessoas todas em carreata, né, em cortejo, vestidas de negro, e as pessoas que estavam nas calçadas tinham algum gesto de respeito, né, de emoção, de comoção, diante daquele cortejo que passava. O que nos mostra também, quer dizer, a morte, ela é uma constante na poesia do Manuel Bandeira, nós estamos vendo. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que lembrar que a morte, ela era algo mais constante nas experiências cotidianas daquela época. Hoje, não especialmente hoje, nós estamos vivendo, particularmente em 2020, um tempo de pandemia, né, em que a morte ela se cotidianizou, estou inventando aqui uma palavra, mas ela se cotidianizou, ou seja, ela se tornou corriqueira, né, se ouve falar de morte, 100 mortos, 500 mortos, 1000 mortos, 100 mil mortos, como se isso fosse algo natural, né? Embora não seja, porque é chocante, mas de certo modo a nossa sociedade foi escondendo a morte, né? Jogando-a para os hospitais, para os cemitérios, né? Para os necrotérios, mas ela não faz parte, digamos assim, do espaço público. Né? A gente não vê cortejos fúnebres atravessando as ruas de um bairro ou as ruas de uma cidade, como se via talvez aqui nos anos 30, 40, quando Bandeira escreve a sua poesia. Então não é que o Bandeira fosse obcecado pela morte, embora para ele a morte fosse algo que ele acalentou e esperou durante 64 anos, mas a própria sociedade estava mais próxima da morte, talvez encarava a morte como algo mais comum e mais tangível e mais palpável do que hoje. Né? Antigamente as pessoas morriam em casa, comum, era normalíssimo que se morresse em casa. Hoje em dia isso nos parece algo absurdo, nos parece algo chocante, né, que a pessoa morra na cama, na sua própria cama, e não numa cama asséptica, limpa de um hospital. Mas não era assim na época do Bandeira. Isso se revela no Momento no Café. Vamos ler esse poema. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife, o caixão, longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Veja que nesse poema há uma diferença óbvia entre as duas estrofes. Né? Elas se contrapõem nitidamente, a começar pelo tamanho dos versos. Na primeira estrofe os versos são curtos, são bem menores do que os versos da segunda, que não só são mais longos, como tem um certo tom mais solene, né, mais grave, enquanto os primeiros são mais ágeis. Isso, obviamente, na própria fatura do poema, isto é, na própria construção do poema, revela a diferença entre duas atitudes diante da morte. Então o enterro passa, o cortejo passa diante de um café e os homens que se achavam no café tiram o seu chapéu de forma maquinal. Como era uma coisa comum na época, não causava espécie, não causava espanto, eles tiram o chapéu porque isso é uma obrigação. É
um ato de cortesia, de educação, tira-se o chapéu em sinal de respeito pelo morto que passa. Mas eles não pensam no que estão fazendo, né? Eles saudam o morto, mas distraídos, eles não deixam de olhar para o café que estão tomando ou de pensar na conversa que estavam travando ali antes do cortejo fúnebre passar. Então é um gesto distraído, é um gesto maquinal, irrefletido, sem profundidade, superficial, porque se trata de homens mergulhados na vida. Para eles a morte não está no horizonte. Eles não pensam na morte, eles não têm medo da morte, eles não veem a morte como uma ameaça. Eles estão absortos, isto é, distraídos e totalmente fechados para a ideia da mortalidade. Para eles o que importa é a vida. Quando a morte passa, eles saúdam sem pensar no que está acontecendo, sem pensar no que significa exatamente morrer. Então, do momento no café, né, do grupo de homens que ele se encontra, o Bandeira destaca um deles. Este, e o verso é justamente maior propositalmente, ele se descobre, isto é, descobre a cabeça, tira o chapéu, num gesto que não é nem maquinal nem distraído, mas é um gesto largo e demorado. E ele olha longamente. Então o seu gesto é um gesto que traz algo de meditação, né, de pensamento e de reflexão. Então ele contempla o caixão durante muito tempo e a partir dali ele então tira uma conclusão, mas é uma conclusão bastante pesada, bastante dura, né, de que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, ou seja, de que a vida não tem um sentido elevado, que ela é traição, que ela pode acabar a qualquer momento, que a morte nos espreita, né, e que ao mesmo tempo a morte também é uma forma de libertação. Né? É o momento em que a alma se liberta finalmente, a alma extinta finalmente do corpo, a alma liberta dessa prisão que é a matéria. Então este homem que não está tão mergulhado na vida, mas que tem consciência da precariedade da nossa existência, ele conclui justamente e nisso está a universalização, né? É um momento, é um homem, mas o seu olhar para a morte que desfila inclemente é também uma conclusão de valor universal e humano, né? A vida é precária, a vida é frágil e a vida acaba a qualquer momento. Se ela pode acabar a qualquer momento, qual é o sentido? Né? Qual é o sentido? Construir algo? Fazer grandes coisas? Não, né? Não pode ser esse, porque ela é uma agitação feroz, né? Ela nos põe em movimento, mas ao mesmo tempo ela é traiçoeira. Porque todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todas as nossas agitações se revelarão inúteis quando o sopro termina, no instante, né, no estalo em que a vida nos apunhala pelas costas e a morte nos leva. Então esse outro homem, ele tem uma percepção aguda da miséria humana e ele percebe tudo isso ao ver aquele corpo, né, preso num caixão, passando diante de si. Para os outros, a morte é só uma convenção, né? Quer dizer, um enterro, é um ritual, é um acontecimento social, para o qual exige que você tire o chapéu em sinal de respeito. Agora este não. Este percebe, este alcança na morte o seu sentido mais profundo. Né? É como, digamos assim, algo que explica a própria miséria humana. Agora, se no Bandeira, né, a morte é tão frequente, e isso, como nós vimos, está no interior de uma atitude humilde, né, que aceita inclusive a morte humildemente, nós não podemos esquecer o seguinte: o que está sendo mostrado até aqui sobre o Bandeira é que ele é um poeta, como dizia o seu amigo Mário de Andrade, o Bandeira é um poeta lírico intratavelmente individualista, ou seja, é um poeta que fala muito de si próprio, né, e que de certa forma contamina o mundo com a sua experiência. Há, inclusive, um poema lindíssimo do Bandeira, que está entre os meus preferidos, que é o poema Só para Jaime Ovalle, em que ele fala que ele acorda e ele diz que está chovendo, né? E ele caracteriza essa chuva como uma chuva triste de resignação. Que é curioso, né? Porque uma chuva não pode ser resignada nem triste. A tristeza e a resignação, isto é, a tristeza e o conformismo estão no poeta, no eu lírico. Mas ele contamina o exterior com seus próprios sentimentos. Isso está na essência da poesia lírica, né? Essa contaminação entre o sujeito e o objeto. Então o Bandeira é um poeta que fala muito de si, portanto ele é, como disse o Mário, intratavelmente, né, inescapavelmente individualista, pessoal, subjetivo, íntimo, né? Sua poesia ilumina a sua intimidade. Mas isso seria um juízo incorreto,
Porque, na verdade, o Bandeira, ele também estende esse seu olhar para o cotidiano humilde, para além das fronteiras do seu quarto, do seu pequeno e modesto quarto. Ele também se identifica, e aí para fora do seu quarto, olhando para o mundo, com aqueles que também passam pela tragédia da experiência cotidiana. Há um olhar de identificação, de comoção e de empatia pelos pobres, pelos marginalizados, né? Por aqueles que estão no humus, no chão da experiência, no chão mais rebaixado, no resto do chão da experiência humana. Então há no Bandeira um prolongamento desse quarto, né? Pelo qual ele poetizava o mundo, mas um prolongamento por todos aqueles que também são achacados pela miséria. E não só a miséria da vida como finita e sem sentido, mas a miséria social. Há o famoso poema em que o Bandeira, olhando da sua janela, vê um homem catando detritos no lixo, né? E termina dizendo que não é que o bicho que caçava no lixo o seu alimento era um homem, né? É um poema famoso. Mas há um outro poema em que eu acho que esse olhar para os marginalizados se evidencia de forma irretocável. É um dos poemas mais famosos do Bandeira, que é justamente poema tirado de uma notícia de jornal que está em Libertinagem, o livro modernista de 30. O poema diz assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Veja que o poema tem um título, à primeira vista, irônico, né? À primeira vista, irônico de verdade, porque ele dá a entender que se trata de um poema ancorado num fato real, ou seja, num fato que ele tirou de um jornal. E de fato, um pesquisador há pouco tempo achou num jornal do Rio de Janeiro essa notícia de que um carregador de feira, de nome, de apelido, né, de alcunha, João Gostoso, de fato se jogou, né? Não sabemos o que houve exatamente, mas apareceu boiando na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá na zona sul do Rio. Então houve uma notícia, isso foi encontrado depois por um pesquisador muito astuto, né, que deve ter se embrenhado em todos os jornais da época, então de fato foi tirado de um jornal. Só que há uma inversão aqui, porque é um poema narrativo e é um poema que acumula uma série de detalhes, do tipo quando, onde, como, né? Aquelas perguntas que são básicas para qualquer repórter. Só que por mais que ele nos dê essas respostas, ele não dá a precisão que talvez o jornal tenha de nos dar, né? João Gostoso é um apelido, né? Não é João da Silva, João Alves, João Freitas, João Gostoso. Morava num barracão sem número, no Morro da Babilônia. O Morro da Babilônia devia ter muitos barracões e possivelmente a maior parte deles não tinha número, né? Carregador de feiras, como muitos outros. Então as características que são dadas sobre esse personagem muito mais o desidentificam, muito mais o tornam anônimo, portanto o colocam dentro de uma massa de outros carregadores de feira anônimos que moram em barracões no Morro da Babilônia. Ou seja, não há aqui nada, digamos assim, de específico, né? Nada de detalhista ou de particularizador. O que sabemos é que esse carregador de feira chega no bar, veja que aí a regência do verbo chegar, né, uma regência popular, não é a regência que a norma culta preconiza, né? Não é chega ao, mas é chega no, o que é obviamente uma proposta do modernismo, né? Adotar o português brasileiro com todos os seus desvios gramaticais. Ele chega num bar chamado 20 de novembro e aí ele bebe, canta e dança e depois se atira na lagoa. Veja que há aqui uma sequência de versos curtos, né? Bebeu, cantou, dançou, que contrastam com o imenso verso inicial, que é um verso horizontal. Aqui nós passamos por uma certa verticalidade, que tem a ver com a própria ideia de queda, né? Ele mora no alto do morro e ele desce do morro para o asfalto, digamos assim, né? Para o chão e para a lagoa, que fica numa zona nobre do Rio de Janeiro. Então há também uma contraposição entre o Morro da Babilônia, de certa forma, há uma conotação irônica aqui, se nós lembrarmos dos jardins suspensos, né, da Babilônia, que também ficavam no alto. Aqui é o Morro da Babilônia, aí a Babilônia também é uma palavra que no português tem a ver com a ideia de confusão, bagunça, né? Então é esse espaço meio bagunçado da miséria anônima, que é o Morro da Babilônia. Ele desce para a cidade, ele desce para a Lagoa, para um bairro nobre da classe média alta do Rio, e ali ele se mata, né? Ele se atirou na lagoa. Só que alguma coisa curiosa aqui, porque ele foi ao bar, talvez ele fosse comemorar alguma coisa, não sabemos, e ele bebe, canta e dança. Então ele estava alegre, ele estava feliz, ele estava festejando. E depois, sem explicação, porque não há explicação aqui,
ele se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas e morre afogado. É um suicídio. O próprio Bandeira tem um outro poema lindo, que ele diz assim, que ele queria que o seu poema falasse sobre a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Talvez esse poema seja exemplar disso, né? Há um mistério que, digamos assim, para o qual o jornal não se interessa, né? O jornal quer nos dar os fatos. Fulano de tal, no dia tal, na hora tal, na lagoa tal, se matou, apareceu boiando. Mas há alguma coisa na vida humana que é da ordem do imponderável, que é da ordem do mistério, que é da ordem do irredutível a qualquer tipo de explicação. Por que o João Gostoso se mata? Não sabemos, né? Não sabemos o que se passava pela cabeça desse homem que se diverte, que canta, que bebe, que dança, que vai pra farra e depois misteriosamente resolve dar cabo da sua própria vida. Então, neste poema, o Bandeira flagra no cotidiano mais humilde, né, do carregador de feira, conhecido apenas pela sua alcunha e não por um nome e por um sobrenome, o imponderável e o mistério humano, né? Aqui transfigurado numa poesia, num poema em que você vê que há um cuidado com a construção dos versos, né? Por exemplo, o tamanho dos versos, a exploração do verso livre, a ideia da horizontalidade, da verticalidade, como, digamos assim, uma espécie de prenúncio da queda dele que desce do morro para a lagoa e depois se mata. Ou seja, há um trabalho aí com a seleção das palavras, com a organização das palavras, que denota, obviamente, um imenso cuidado poético, um imenso talento poético, para flagrar na existência humilde ao resto do chão o mistério da poesia e o mistério da vida, que fica aí para gerações e mais gerações de leitores que leem e releem esse poema. Bem, eu acho que com essas informações você consegue ler bem a poesia do Manuel Bandeira, que é uma poesia da simplicidade, né? Mas ao mesmo tempo uma poesia do requinte. Ela é sofisticada, apesar da sua aparência de simples. E quem lê o Manuel Bandeira, quem mergulha, né, nessas águas, assim como João Gostoso mergulhou nas águas da Lagoa, quem mergulha nas águas dos versos bandeirianos, quando sai desse mergulho, sai diferente, sai mudado. É um poeta com poemas que mudam a gente, que transformam a gente de verdade. Boa leitura, bons estudos, vamos ler Manuel Bandeira, ele é um poeta essencial para os nossos tempos. E a gente se vê num próximo vídeo sobre mais alguma obra literária cobrada em vestibulares ou algum autor importante da nossa literatura. Obrigado por assistirem ao vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!